E aí, galera, continuando com os vídeos das aulas, o exercício, né? Dando continuação nos exercícios. O exercício 3, né? Diz o seguinte, ó, determinar a tensão normal de compressão mútua, né? Ou tensões de contato, ou tensões de esmagamento, beleza? Que tem nessa figura aqui, ó. Então, o que a gente tem, né? A força aplicada, né, é exatamente de 40 newtons, ok? Então, lembra que eu falei, toda força que é perpendicular à base, né, é sempre a força normal? Então, ó, se você tem uma força sendo aplicada, né, de cima para baixo, exatamente aqui nessa madeira, né, então, essa força é exatamente 40 newtons. Então, você tem uma força de uma força normal, né, exatamente de 40 kilonewtons, beleza? Então, ó, você tem uma força aplicada na madeira, a madeira está fazendo, né, exercendo uma força, né, uma tensão sobre o concreto, e o concreto está exercendo uma tensão sobre o solo, ok? A letra A pergunta justamente isso, ó. A letra A quer saber o seguinte, ó, a tensão, né, está querendo saber a tensão, determinar a tensão normal, né, entre o bloco de madeira e a base de concreto. Então você tem que calcular primeiro entre o concreto e a base de madeira, entre a base de madeira e o concreto. Primeira coisa é isso, beleza? Então nós vamos, ó, como que a gente encontra a tensão normal, né? Então tensão normal é justamente a força normal sobre a área, ok? Então a área de quem? A área de quem, né? É exatamente a área, né, da madeira, porque a madeira está exercendo uma força sobre o concreto. Então nós temos que encontrar exatamente isso, a área de contato lá, tá vendo? Entre a superfície de contato. Então a superfície vai estar em contato exatamente, né, a área referida à madeira, beleza? Então você tem, ó, uma força aplicada sobre a madeira está exercendo uma pressão sobre o concreto e o concreto sobre o chão, ok? Então a gente tem isso. Então como que nós vamos fazer, ó? Como nós vamos encontrar essa área? Então a área aqui é só lado vezes lado, né? Para a gente encontrar a área da superfície. Só que observe o seguinte, está em milímetros. Tudo em milímetros. Então nós temos que transformar para metros, né? Então você pode olhar o seguinte, ó. 1000 milímetros, né? 100 milímetros é exatamente 0,1 metro. Né? E 120 milímetros é exatamente 0,12 metros, ok? Então, isso é igual. Então você vai colocar, ó, que 100 milímetros é exatamente 0,1 metro. E 120 milímetros é exatamente, né, 0,12 metros, beleza? Então a nossa força normal é exatamente, ó, a normal é 40 dividido, né, por 0,1 vezes 0,12, ok? E 0,1 vezes 0,12, né? 40 dividido por 0,1 vezes 0,12, você vai jogar na calculadora aí, essa multiplicação aqui de baixo, ó, sigma n, é exatamente 40 dividido por 0,012. E isso aqui, quando você for fazer a divisão, dá exatamente 3.333.333.333, ok? Dá exatamente assim, ó, 3.333,333 dá uma dízima periódica, ok? Se você olhar aqui, ó, dá exatamente isso, beleza? Então, 40 dividido por 0,012, tranquilo? Então, dá exatamente 3.333. Então, você pode deixar só 3.333, né, kPa. Lembrando que kPa é porque aqui a nossa força está em kilonewtons, ok? Então essa aqui, né, é a pressão que a madeira está exercendo, né? A tensão normal, tá vendo? A tensão que a madeira está exercendo sobre o concreto, ok? Agora a letra B fala o seguinte, ó. A letra B está querendo saber o seguinte, ó. Qual que é a tensão, né, que o concreto faz sobre o solo? Então nós vamos olhar só a área referente ao concreto, a área e não o volume, tá bom? Porque a nossa definição de tensão é relacionada à nossa área, tranquilo? Então, isso aqui, né, foi da madeira, né? Vou colocar assim, ó, madeira
para o concreto, ok? Agora eu vou do concreto, né? Do concreto para o piso, ok? Então, tensão normal é a nossa força, né? A nossa força normal sobre a área. E lembrando, né? Se você olhar para a área, né? Como eu estou olhando para a área referente ao concreto, então é lado vezes lado, dá 500 milímetros é 0,5 metros. Então você pode fazer aí também. 500 milímetros é 0,5 metros. Beleza? E aqui também. Então, a nossa tensão é exatamente, né? 440 dividido por 0,5 vezes 0,5. Ok? 0,5 vezes 0,5 dá exatamente 0,25, né? Meio vezes meio, que é meio ao quadrado, dá 0,25. Ok? Então isso é igual 40 dividido por 0,25. E 40 dividido por 0,25 dá exatamente, né, 160. Ok? Então dá exatamente 160 kPa. Beleza? Então, esse aqui foi mais um exercício simples, né? Esse foi mais simples, né? Só dando uma explicação mais breve, né? Então, ó, a nossa força normal, beleza? A força que está exercendo, né? A madeira, está sendo aplicada uma força sobre a madeira, né? E ela está exercendo uma tensão normal sobre o concreto. E por si só, né, o concreto está exercendo uma força sobre o piso. Ok? Então, lembrando o quê? O que é essa força aqui que você pode olhar, né? Pode ser que essa força aqui seja exatamente a força referente ao peso da madeira. Por exemplo, pensa num telhado aí, se você for fazer um telhado, né? Como eu expliquei para os alunos. Você está fazendo um telhado, aí você coloca aí, né, uma pilastra de madeira assim, né, na vertical, e faz uma base de concreto para ela. Aí você vai apoiar, certo? A sua madeira no concreto. Então vai estar o peso, uma parte do peso do telhado, né, sobre, né, o concreto, que por si só vai estar exercendo uma tensão normal sobre o piso, beleza? Então esse aí foi mais um exemplo. Tranquilo, eu tenho mais outros exemplos aqui, né? Deixa eu ver outro exemplo aqui, né? Então, é claro, né? Esse aqui foi simples, então, ó, só da madeira no concreto e do concreto na madeira, beleza? Então, seria justamente, ó, 3.333 kPa, a madeira sobre o concreto e o concreto sobre o piso. Tá vendo que tá sendo, né, uma tensão normal menor, né? Justamente porque, né, o peso está sendo, claro, né, a nossa força está sendo aplicada mais sobre o concreto. Então o concreto está recebendo, né? Então, digamos assim, o concreto está recebendo mais, até porque a área do concreto, né, está maior. Então, se a área do concreto é maior, consequentemente, né, ele vai receber menos tensão, beleza? Vai receber menos tensão. Então, eu vou pegar outro exemplo aqui, né? Então, ó, outro exemplo que eu coloquei foi esse, ó. Calcular as tensões de contato, né? As tensões de contato A, B e C na estrutura representada, né? Então, vou colocar a estrutura representada aqui para vocês, beleza? Então,